Vamos começar lendo a palavra de Deus lá em Mateus, capítulo de número 22, versículo 29. Hoje nós queremos falar sobre a Bíblia. Algumas coisas você já sabe, algumas coisas aqui para muitos não vai ser novidade, mas para outros vai ser novidade e outras coisas para todos também. Quero trazer uma palavra aqui que eu acredito que se alguém sabe, talvez um ou dois, né? Trazer uma palavra antiga e uma palavra que alguns, talvez ninguém sabe ainda sobre as Escrituras, né? Então vamos começar com Mateus 22, para a gente estar reforçando. E eu gostei muito aqui que você viu que nós cantamos? E o texto que foi lido também de Efésios 6, né, que fala sobre a espada do Espírito, vamos falar um pouco sobre isso também. Então, o primeiro canto falando da escola dominical, sobre o santo livro também. Então, o hino, né, muito importante. E vamos aproveitar e colocar nas nossas liturgias, seja da escola dominical, da noite também, os hinos natalinos, né? Nós já temos ali a árvore de Natal. Então, vamos cantar os hinos de Natal, né? Amém? Todo mundo achou aí? Mateus 22, 29, verso 20 e 29. Vamos ler juntos? Respondeu-lhes Jesus: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Vamos de novo? Respondeu-lhes Jesus: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Vamos orar? Senhor, livra-nos de cometermos esse erro, de não conhecer a Tua palavra, a Bíblia Sagrada, e o Teu poder. Tende misericórdia de nós. Nos ajude para que as verdades que vamos, ó Deus, estar aprendendo nessa manhã, ó Deus, na escola bíblica dominical, possamos levar no nosso coração, para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso lar, para o nosso dia a dia. Nos ajude, Senhor, tende misericórdia, abençoa aqueles que aqui estão e aqueles que não estão também, que o Senhor venha estar despertando, ó Deus, a todos nós a Te buscarmos, em primeiro lugar, nossa vida, nos aprofundarmos na Tua palavra, construindo a nossa vida, a nossa casa sobre a rocha. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvindo um testemunho de uma pessoa falando sobre a conversão dele, né? Um desses famosos que nós temos aí no Brasil, e eu achei interessante, ele estava numa entrevista, conversando com uma pessoa que estava entrevistando, num podcast, e aí ele falando que, por um acaso, ele comprou uma Bíblia, adquiriu uma Bíblia, e ele fez uma oração bem sincera para Deus, dizendo: Deus, eu vou ler essa Bíblia, se o Senhor existe mesmo, eu, no final, ou vou ser cristão ou eu vou ser um ateu. Então, ele começou a ler a Bíblia, começando em Gênesis, e foi lendo cuidadosamente, estudando, examinando, né? Quando ele foi se encantando com a palavra de Deus, quando ele chegou, então, nos evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, ele já estava fascinado, né, por aquilo que a palavra de Deus estava revelando a ele, né? E aí ele diz que isso mudou totalmente a sua vida e teve que renunciar a muita coisa, que ele já era uma pessoa próspero materialmente falando, né, financeiramente falando, mas espiritualmente falando era um pobre, miserável pecador. É isso que nós somos até o dia que a gente encontra Jesus e a nossa vida muda, né? Você passa a ser rico espiritualmente, o que é o mais importante, né? Por isso que Jesus fala que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta o homem ganhar na Mega Sena, né? Principalmente na Mega Sena da virada, né? Que o pessoal
quer ganhar, eita, chega na Mega Sena virada, então aí a turma, todo mundo doido para ganhar. Mas o que adianta ganhar e perder a sua alma, né? Não adiantou nada. Bom, lendo as Escrituras, a Bíblia, ela é um livro cristocêntrico, ou seja, é um livro que aponta para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, de Gênesis a Apocalipse, né? De Gênesis até Apocalipse, a Bíblia está apontando para Jesus. Porque, conhecendo a Jesus, nós possamos receber a salvação. Né? Então, vejamos, fazendo um panorâmico aqui da Bíblia, né? Antes de fazer esse panorâmico, eu quero que você abre comigo agora a sua Bíblia lá, no livro de Mateus, capítulo 4. Nós já foi lido o texto aqui de Efésios, que diz que a Bíblia é a espada do Espírito, né? A Bíblia é a espada do Espírito. Vamos ver Jesus usando a Bíblia como espada do Espírito? Nós estamos numa batalha espiritual, numa guerra espiritual, né? Por isso que Paulo vai dizer no texto que foi lido, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você tem que se revestir da armadura de Deus. Nós não estamos no mundo de mar de rosas. Nós estamos no mundo, como foi lido no texto lá de Efésios 6, um mundo tenebroso. É isso que a Bíblia diz. O mundo que nós vivemos é um mundo tenebroso. Depois que entrou o pecado no coração de Adão e Eva e na raça humana, esse mundo se tornou um mundo tenebroso. Por quê? As forças do mal estão aí atuando, né? No mundo. Mas você, como um soldado de Cristo, precisa ser um bom espadachim. O que é um espadachim? Manuseia o quê? Espada. Vocês consideram um bom espadachim? Manuseia bem a espada do Espírito Santo? Você conhece essa espada? Você usa essa espada? Ou ela está lá enferrujando em algum lugar, guardado, né? Então, vamos ver Jesus usando essa espada numa batalha, numa guerra aqui, né? Espiritual. Mateus 4, todo mundo achou Mateus 4? A tentação de Jesus, né? A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Primeira tentação aí do diabo para Jesus. Se é o Filho de Deus realmente, né? Então, já que você deve estar com fome, jejuando esse tempo todo, fala para essas pedras transformar em pão. E Jesus usa a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Jesus, porém, respondeu: está escrito, ou seja, está na palavra de Deus, na Bíblia, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Onde é que está escrito isso? Geralmente algumas Bíblias, não sei se a sua tem, mas eu acho que deve ter. Embaixo, está vendo aí na nota de rodapé, bem embaixo aí? Quem tem a Bíblia no celular também pode conferir depois onde está escrito esse versículo 4 em outro lugar da Bíblia, né? Então, se você olhar embaixo, capítulo 4, verso 10, está lá em Deuteronômio 6,13. Então, Deuteronômio 6,13, Jesus está citando o texto de Deuteronômio 6,13, que diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, isso é 4:4, Deuteronômio 8:3. Eu falei 6:3, né? 8:3, é o 4, capítulo 4, verso 4. Achou aí? Quem quer ler para nós?
Deuteronômio 8, 3. Será que essa tentação também, muitas vezes, não vem sobre nós? As pessoas estão correndo atrás de quê, gente? Só do alimento físico. E o alimento espiritual? Aí você vê as pessoas correndo atrás disso? Nem sempre, né? A alma está faminta, está morrendo de fome, porque só está preocupado em alimentar o corpo, né? Então, Jesus responde para o diabo aí usando a espada do Espírito Santo. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O importante é frisar que Satanás ele é oportunista, né? Sim, oportunista o diabo. Porque ali naquele momento ele falou sobre, porque sabe que Jesus estava Jesus estava com fome, né? Ele vem pegar tentar enganar e tentar Jesus caísse na tentação. Seguindo o verso 5 agora, de Mateus 4. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, novamente, colocando em dúvida, né? Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Opa, agora o diabo vai usar a Bíblia. Eita! Aos seus anjos ordenarás a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Onde está escrito isso, gente? Que o diabo cita aí? Salmo 91, que o pessoal gosta muito de usar, né? Deixa a Bíblia aberta no Salmo 91 para espantar os maus espíritos, os maus olhados. A Bíblia não pode servir de amuleto, viu? A Bíblia é para ser lida e praticada, né? Deixar aberta lá no Salmo 91 não vai adiantar nada se não for praticado. Então, o diabo cita a Bíblia. Olha aí, gente, ó. Pregador diabo. Eita! Né? É um pregador herege. Ele torce a Bíblia de acordo com o que ele quer. Será que tem alguns pregadores assim? Está fazendo como o diabo, pega a Bíblia e torce de acordo com os desejos carnais, né, dele. Então, eles torcem a Bíblia de acordo com, para tentar, usando a Bíblia para tentar a Jesus. É um negócio cabuloso, né? E Jesus responde usando a espada do Espírito Santo corretamente. Jesus corrige, dizendo, respondeu Jesus, verso 7. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, Jesus cita o texto de Deuteronômio, está aí, ó, embaixo aí na nota de rodapé, capítulo 4, verso 7, estará em Deuteronômio 6, 16. Não tentarás o Senhor teu Deus. Né? Então, você não vai pular, eu vou pular aqui desse prédio aqui para ver se Deus vai me salvar, porque o Salmo 91 diz que os anjos não vai deixar eu esborrachar no chão. Os anjos vão me proteger. Você não vai fazer isso, né? Não tentarás o Senhor teu Deus, né? E Deus envia os seus anjos, com certeza. Aliás, o Salmo 91 é muito mal interpretado, né? Porque o Salmo 91 fala que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, somente com os teus olhos verás o castigo dos ímpios. Mas ali não está falando de uma batalha física, é uma batalha espiritual contra as forças do mal, né? Contra as forças do mal. Porque tem cristãos em todo o mundo sendo mortos, sendo torturados, sendo presos. E aí, onde é que fica o Salmo 91 agora, nessa situação? Não valeu o Salmo 91 para eles? Valeu, só que a batalha deles, a nossa batalha é espiritual, não é física. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades do mal, né? Contra as forças espirituais do mal. Então,
Seguindo aí nessa batalha da tentação, verso 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, né? E lhe disse: tudo isto te darei, disse o diabo, né, para Jesus. Tudo isto te darei, se prostrando me adorares. Olha, todo esse reino, toda essa glória, basta que você me adore e eu te darei tudo para você. Tem gente por muito menos adorando o diabo, né, adorando outras coisas que não seja Deus, em troca de fama, de dinheiro, de tantas outras coisas. E aí, qual a resposta de Jesus? Usando novamente a Bíblia, a espada do Espírito Santo. Então, verso 10, então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito. O que está escrito na Bíblia? Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Só Deus é digno de ser adorado. Nem anjo, nem homens, nem santos, nem nada pode receber adoração, somente Deus, né? Mas será que essa não é uma tentação também na vida de muitos dos nossos dias também? A tentação da idolatria, né? Que não é só a idolatria onde você está idolatrando algo fora, mas muitas vezes você está idolatrando algo dentro, né? Os ídolos do coração. Cuidado com os ídolos do coração. Cuidado com aquilo que você tem no coração que está colocando primeiro do que Deus, né? Então, aí verso 11 fala que com isso deixou o diabo e eis que vieram anjos e o serviram. Batalha vencida. Usando qual arma nessa guerra que você e eu precisamos usar? Dar o grito, rodopiar, pular. A Bíblia. A palavra de Deus, né? Então, e aí? Para usar a palavra de Deus, nós precisamos de conhecê-la. Amém? Então, quantos livros tem a Bíblia? 66 livros. Quantos no Velho Testamento? 39. Quantos no Novo Testamento? 27. E quais são os livros chamado Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Os primeiros 5 livros que é chamado de Torá, né? 5 livros os livros de... Quem escreveu esses livros aí? Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, né? E nós temos os livros históricos, né? Quais são os livros históricos? Vamos lá para o índice? Vamos lá para o índice da Bíblia? Abra aí no índice da Bíblia, na página do índice, onde está escrito aí. Depois nós temos os livros. Quantos são os livros históricos? Começando aí em Josué e vai até Esther, né? Então tem quantos livros históricos aí? Fez a conta aí? 11? Ou é 12? Começa em Josué. 12, né? 12 livros históricos. Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então, os livros históricos vão narrando a história do povo de Deus e
Depois nós temos os livros poéticos, né? Quantos são os livros poéticos? 5. Quais são? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, ou Cântico dos Cânticos, né? Então, esses são os livros poéticos, né? E depois tem os profetas maiores. Quantos são os profetas maiores? 5. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os profetas maiores. Não porque eles sejam maiores do que os outros profetas, mas em questão de livro, né? Mais conteúdo, né? E os profetas menores são quantos? 12. Quais são? Vamos ler juntos aí? Começando em Oséias. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Então aí estão os profetas menores. Todos esses profetas profetizaram em que época? Na época dos livros, que foram escritos os livros históricos, né? 1º e 2º Reis, 1º e 2º Samuel, e não só na época dos reis, mas desde aí os livros principalmente dos reis, até o livro de Esther, né? Os profetas profetizaram nessa época, né? Qual profeta que foi engolido por uma baleia? Pensei que ninguém ia me corrigir. Foi uma baleia? A Bíblia fala se foi uma baleia? Não, né? Foi um grande peixe. Não sabe se foi uma baleia, que peixe que foi, mas era grande, né? Então, coloca lá como uma baleia, mas a gente não sabe se foi uma baleia. Mas, e quantos capítulos tem o livro de Jonas? 4 capítulos. Vamos lá, espadachins. Vamos usar a espada aí para nós dar umas espadadas. Por que ele foi engolido? Por quê? O que ele fez, gente? Deus falou para ele, vai para Nínive. E o que ele fez? Não vou não. Nem... Já pensou um negócio desse? Profeta desobediente. Alguma semelhança com o pessoal hoje? Será? Deus fala assim, faz isso. Não vou fazer não. Vou fazer o que eu quero. Aí Deus fala, é? Tá, então tá bom. Vamos ver se você vai fazer o que você quer. Jonas fez o que ele quis, até por um momento, né? Mas depois ele fez o que Deus queria ou não? Teve que obedecer ou não? Não, Deus, mas não, eu tenho o meu livre-arbítrio, não, o senhor tem que respeitar meu livre-arbítrio, minha livre vontade. Mas, Deus, por isso que Deus mandou, ele estava lá no barco, né? Estava no barco, o pessoal veio a tempestade, e aí a turma, os marinheiros, o pessoal morrendo de medo, porque aquela tempestade era um negócio bem forte, e eles viram que era algo sobrenatural, não era algo normal, aquela tempestade, e o barco ia afundar, o navio ia afundar, e o que Jonas está fazendo? Gente, certeza? Um barulho desse de tempestade, o caboclo lá roncando lá no porão do navio. Estava dormindo.
E todo mundo lá fazendo oração, cada um para o seu Deus, né? Os seus deuses. E aí foi lá acordar. O que você está fazendo aí? Rapaz, você não está vendo que a gente vai morrer e você está aí dormindo? Clama também ao seu Deus, para que, quem sabe, Ele ouça e nos livre, né, dessa tempestade. E aí foram jogar a sorte para ver com quem estava o problema. E caiu sobre Jonas, né? E quem é você, Jonas? De onde você vem? Quem é o seu Deus? Para onde você vai? Eu sou servo do Deus Altíssimo, Criador dos céus e do mar, da terra, né? E aí eles sabiam que Jonas estava fugindo, né, da presença de Deus. Falou para ele ir para Nínive e ele estava indo para Tarsis, né? E aí eles ficam apavorados com, meu Deus, o que nós vamos fazer agora? E Jonas falou, me joga no mar que a tempestade vai parar. E eles tentaram ainda, né? Se esforçaram para ver se não precisava jogar Jonas no mar, mas não teve outro jeito. E quando joga Jonas no mar, o que acontece com a tempestade? Cessou. Meu Deus. E aqueles homens se convertem ao Deus verdadeiro. E Jonas, tibum, lá dentro da água, foi descendo. Aí Deus falou lá para o peixe, né? Pega aquele desobediente lá, profeta fujão. Foi por isso, né? E aí, ficou quanto tempo lá dentro do peixe? 3 dias, 3 noites, né? Ele estava com o coração assim, resistente ainda, né? Por que ele não orou no primeiro dia? Né? Eu acho que ele demorou um tiquinho para orar ainda, né? Aí ele orou lá dentro do peixe, reconheceu, se humilhou. Deus, eu vou fazer o que o Senhor me mandou. E aí Deus dá uma ordem para o peixe que o vomita na praia lá perto, e ele então agora vai pregar ao povo de Nínive, né? Caminha uma boa jornada até chegar a Nínive, né? Porque não foi na praia, Nínive não tem praia, né? Foi um local próximo assim, onde tinha praia, e daí ele foi em direção a Nínive agora, né? Foi lá, obedeceu. Mas não foi muito satisfeito não, mas foi. Então nós temos aí Jonas, 4 capítulos, né? O livro de Obadias tem quantos capítulos? Está bem acima de Jonas aí. Quantos capítulos tem o Obadias? 1 capítulo. Naum tem quantos capítulos? 3. Vocês estão espertos, hein? Está olhando na frente, está vendo aí? Está mostrando os capítulos, né? Sofonias, 3 também. Ageu, 2, né? Então, são os profetas menores, né? E interessante que o profeta Naum, que tem 3 capítulos, né? Profetiza. Jonas foi para profetizar Nínive. Nínive se converte, se arrepende ao Senhor. E depois Deus manda em outro momento Naum para pregar a destruição de Nínive, né? Já numa outra época, né? Os ninivitas foram destruídos, né? Nínive era um povo cruel que perseguia o povo de Israel, né? E, muito bem, nós chegamos em Malaquias, tem 4 capítulos, e de Malaquias a Mateus, você como um bom espadachim, ficou quantos anos até que escrevesse o livro, aparecesse aí o João Batista e a primeira revelação, né, no Novo Testamento? 400 anos. 400 anos do Antigo até começar o Novo Testamento, né? Essa página que você tem em branco aí, ó,
lá no livro de Mateus, né, que passa do Antigo Testamento para o Novo Testamento, né? Tá vendo aí? Essa página aqui. Então, de Malaquias para Mateus, 400 anos. Então, quantos são os evangelhos? Não, os evangelhos são 4. Quais são? Isso. Quais são parecidos e qual não é parecido? Marcos é parecido com Mateus. Lucas e João são diferentes. Então, quase bateu na trave. Mateus, Marcos e Lucas são bem parecidos, né? E o livro de João é diferente, né? Mas todos eles narram a história de Cristo. Traz primeiro uma grande introdução, falando do nascimento, a vida de Jesus, seus milagres, suas palavras, para focar no princípio, na parte final, que é a última semana de Jesus Cristo, né? Sua paixão, morte e ressurreição. Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos quantos livros históricos no Novo Testamento? Quantos livros históricos? Isso, um só, que é o livro de Atos dos Apóstolos, né? Ou chamado também Atos de Cristo, da Igreja, por meio do Espírito Santo, né? E Atos, ele fala mais especificamente de dois apóstolos, né? Quais são? Paulo e Pedro, né? Então, do capítulo 1 até o capítulo 8, vai falar mais de Pedro, né? E aí, depois do capítulo 9 em diante, no capítulo 9 nós temos o quê? A conversão de quem? De Paulo. Paulo, passa, até muda o nome, antes era Saulo, passa a chamar Paulo, né? E aí fala mais do ministério do apóstolo Paulo, né? E Paulo escreveu quantos livros do Novo Testamento? 1 Coríntios, 2 Coríntios. 13 ou 12? Vamos contar aqui quantos livros Paulo escreveu? Escreveu Romanos? Sim. 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemon. Parou? Tem mais? Hebreus, será? Há uma divergência. Alguns acham que sim, outros acham que não. Então, se for até Filemon, deu quantos livros? Contou? Não, é contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14? 14 livros? Tá certo a conta? E aí nós temos esses são chamadas cartas paulinas, né? Depois nós temos as cartas gerais, chamada também de epístolas, né? E as epístolas gerais, que começam em Hebreus, não sabe ao certo quem foi o escritor de Hebreus, são quantas as cartas gerais? As cartas gerais. Começam em Hebreus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8? 8, né? Começa em Hebreus, e aí nós temos Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João e Judas. Esse Judas aqui é o Iscariotes? Não, né? Tinha o livro de Judas, o nome de Judas, né, era bem comum na época de Cristo, né? Tinha vários Judas, né?
Mas hoje, depois da traição, acabou. Você não vê mais Judas, né? Só na Bíblia. Né? Ninguém quer colocar o nome do filho de Judas. Misericórdia. Tem muito Judas, só não tem o nome dele. Eita, nós. Quem que foi esse? Não. Até o significado é bonito. Qual é o significado de Judas? Dá um Google aí para ver o significado de Judas. Se eu não me engano, tem a ver com salvação. Tem relacionado, Judas está relacionado com Josué, que está relacionado com Jesus. Louvado, agradecido, glorificado. Louvado, agradecido ou glorificado. Olha, que bonito, hein? Então, você deu o Google biblicamente? Na Bíblia, porque tem um Google... Tem o Google não convertido e tem o Google convertido. Na Bíblia, o que significa o significado do livro de Judas, né? Mas que Judas foi esse aqui? Espadachins, vamos lá. Meio irmão de Jesus, né? Jesus teve pelo menos 4 irmãos, né? Judas foi um deles, Tiago também, né? Outro meio-irmão de Cristo, né? Tá certo? E aí, nós temos o livro que é chamado de Revelação. Fala aí, Felipe, qual que é isso mesmo? Eu acho que fala com louvor a Deus. Louvor a Deus, tem a ver com louvor, né? Então, o livro de Apocalipse foi escrito por quem? João, pelo apóstolo João, né? Dos 12 apóstolos, só João não foi morto pelo martírio, né? Pedro foi morto, diz a tradição, que foi crucificado de cabeça para baixo, que não aceitou ser crucificado de cabeça para cima. Paulo foi morto como? Paulada? Não. Decapitado, né? Pôs a cabeça lá e... Isso porque ele era cidadão romano. Então a morte mais rápida, para não sofrer. Não é cidadão romano? Então vamos pôr para sofrer. Vamos crucificar, vamos fazer um sofrimento aí. Sim, porque foi chamado por ele e também viram, né, foram testemunhas da sua morte e ressurreição, né? No caso, Paulo, o último apóstolo, não teve os 3 anos do ministério com Cristo, mas ele foi testemunha também, ele viu a Jesus e ele foi testemunha também da morte e ressurreição de Cristo, né? E aí, nós temos aqui o livro do Apocalipse, encerrou no livro do Apocalipse a Bíblia, irmãos? Ou a gente pode continuar escrevendo mais alguma coisa? Se eu resolver escrever alguma coisa, falar, irmãos, agora tem mais uma parte da Bíblia aqui, vocês vão... Mais uma revelação aqui. E aí? Vamos ver o que está escrito em Apocalipse 22? Apocalipse 22, 18 e 19. Então, pode acrescentar, gente? Não, tem mais uma parte aqui, eu escrevi aqui, eu vou acrescentar. Não, né? Se alguém fizer algum acréscimo e nem tirar, né? Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Se alguém tirar alguma coisa das coisas escritas nesse livro, a profecia Deus tirará também da sua parte da árvore da vida, ou seja, receberá a condenação por isso, né? A Bíblia é um livro inspirado
por Deus, mas nós temos quantos autores bíblicos? Quantos que escreveram a Bíblia? De 36 a 40, em torno de 40 autores humanos, né? Vamos citar alguns deles? Primeiro foi Moisés, Josué, o Salomão escreveu também? Quais livros foram escritos por Salomão? Provérbios, Cantares, Eclesiastes. Davi escreveu? O rei Davi? Davi escreveu o quê? Salmos, quase metade dos Salmos, né? Quem mais escreveu no Antigo Testamento? Asaf, Isaías, os profetas, né? Os profetas. E no Novo Testamento, quem são os escritores do Novo Testamento? Mateus, Marcos, Lucas e João. Quem escreveu Lucas? Aliás, Atos. Lucas, né? Aí já vem pelos nomes, né? Então, cerca de 40 autores mais um único autor divino. Por isso que a Bíblia, ela é um livro que ela se completa desde de Gênesis até o Apocalipse. Se você for ler, detalhe, foi escrito em quanto tempo foi escrita a Bíblia? Ela se completa. Cerca de 1.600 anos, né? E Deus foi inspirando homens santos para escrever a sua palavra de acordo com aquilo que ele queria que fosse escrito, né? Mas não foi como o pessoal acha que como se fosse um transe lá, né? Baixou o santo e ele está lá escrevendo lá. Não foi assim, né? E cada um escreveu no seu estilo, da sua maneira, mas aquilo que Deus queria que fosse escrito, né? E Lucas, por exemplo, fez uma investigação para escrever, né, o evangelho que ele escreveu e também Atos, né? Qual o único autor? Todos os outros eram judeus, só um que não era judeu. Quem era? O único autor bíblico que não é judeu? Vamos lá, espadachins. Vocês sabem, você não está lembrado. Qual o único? E era grego. E era um médico. Lucas. Não, ele não foi apóstolo, né? Ele foi um médico que acompanhava, converteu e acompanhou Paulo nas suas viagens missionárias, né? Fazia parte da equipe, né? Inclusive, dica aqui, ó, de assistir um filme nota 10, a vida do apóstolo Paulo, né? Tira aí essa tarde aí para você assistir a vida de Paulo, né? Esse filme mais recente agora, né? O apóstolo Paulo. Muito bom filme mesmo, muito bom. Emocionante. Então, queridos, aqui nós estamos assim falamos da espada do Espírito Santo e demos um panorâmica bíblico mais na superfície, mas que você e eu possamos nos aprofundar, né? E para você e eu, que quer, como pregador da palavra de Deus, estudar a Bíblia, né? Pegue livros, comentários bíblicos, bíblias de estudo, né? Que vão te ajudar a aprofundar mais nas Escrituras. E para você que quer também interpretar corretamente a Bíblia interpreta a si mesma. Um texto mais difícil é interpretado por um texto mais fácil, né? E tem duas perguntas básicas que eu e você precisamos fazer se você quer pregar a palavra de Deus, para a gente ser fiel ao texto bíblico, né? Duas perguntas aí para você gravar, se você tiver caneta e papel, quiser escrever. Quando você lê um texto, você faz a primeira pergunta para ele. Vamos um texto mais clássico que nós conhecemos aqui, né?
começar com ele. João 3,16. Vamos falar todo mundo junto? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só abrindo um parênteses aqui, tente memorizar também, né? Mais, não para no João 3,16, não, tente memorizar mais textos da palavra de Deus, inclusive os próprios salmos, os próprios versículos, nós temos N's, né? Maravilhosa da palavra do Senhor. Então, qual a pergunta que eu devo fazer? Se eu fosse pregar em João 3,16, qual a primeira pergunta que eu devo fazer para o texto? Que é, qual o assunto desse texto? Esse texto está falando de quê? Qual que é o assunto principal, central de João 3,16? Para que eu não venha devagar fugir do texto, do assunto central. Esse texto está falando de quê? João 3,16 está falando de quê? O amor de Deus. Então você pegou aí o principal, né? A segunda pergunta é, o que o texto fala sobre esse assunto? Primeira pergunta é, qual o assunto? Segunda pergunta é, o que o texto fala sobre esse assunto? Ou seja, o que esse texto está falando do amor de Deus? E aí você então vai ter os seus pontos da sua pregação, da sua mensagem. O texto está falando sobre o que do amor de Deus? Que Deus nos amou. Que Deus enviou o seu Filho. E que Deus, no seu amor, todo que nele crê não vai perecer, mas tem a vida eterna. Então você ficou no texto, você não fugiu do texto, né? Vamos para outro texto, que vocês conhecem também, lá de Apocalipse, Apocalipse 20, versículo 11. Apocalipse 20, versículo... As duas perguntas, né? A primeira pergunta é, qual o assunto do texto? E a segunda, o que o texto fala sobre esse assunto? Então, nós vimos que João 3,16 fala sobre o amor de Deus. Se eu tivesse aberto lá em Gênesis capítulo 1, nem precisa de ler, né? Qual que é o assunto de Gênesis capítulo 1? A criação. Criação, não está falando de outra coisa, está falando da criação, né? E o que o texto fala sobre a criação? Essa é a segunda pergunta. Olhando para o texto de Apocalipse, então, versículo 11, capítulo 20, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiu o céu e a terra e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, foi aberto o livro da vida, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que estava escrito nos livros. Deu os mortos os que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Qual o assunto do texto? Essa é a primeira pergunta. Desse texto que foi lido aqui. Julgamento, ou em negrito está escrito o que em cima aí? O juízo de Deus, ou o juízo final, né? Tá certo? Então, agora a segunda pergunta é, o que o texto fala sobre o juízo de Deus? O que o texto fala sobre o julgamento final? Aí você vai ver os pontos da sua mensagem, né? Agora, detalhe, o que está escrito em negrito aqui, por exemplo, aí, o juízo de Deus, né? Foi inspirado ou foi colocado para facilitar o entendimento? Esse texto, esse que está em negrito, não é inspirado. Inspirado é o texto como ele está, né? Inclusive capítulos, versículos foi acrescentado depois para facilitar encontrar na Bíblia, mas não tinha capítulo, não tinha versículo, não tinha esses títulos aqui, né?
Então, às vezes, o que acontece? Às vezes o título em negrito aí ajuda a compreender, você vai achar o assunto. De cara, já está falando para você, certo? Dizendo qual o assunto aqui. O negrito está dizendo, né? O juízo de Deus. E realmente está falando sobre isso. Mas às vezes, você como um bom espadachim, não pode ficar só ali no negrito. O texto está falando sobre o juízo de Deus, então beleza, então já sei qual que é o assunto. Não, você vai ler para você realmente ver se o que está escrito em negrito está de acordo realmente. Porque nem sempre o que está escrito em negrito está falando o assunto realmente que o texto quer dizer, né? Quer ver um exemplo? Abre lá agora em Lucas capítulo 15, que é a parábola que eu e nós todos conhecemos, né? A gente já está terminando, só temos 3 minutos, mas vamos terminar aqui com essa parábola, né? Que eu não vou ler, mas versículo 11, Lucas 15, 11. Lucas 15, 11. Nós temos aí em negrito, né? O título. Tem 3 parábolas aqui, né? Vamos aqui, ó. A parábola da ovelha perdida. Tá certo com o texto? Tá certo, não tá? Parábola da ovelha, o texto está falando disso. Então, bateu. Tá certo. Versículo 8, a parábola da dracma perdida. Tá certo? Bateu, né? Tá certo. Versículo 11, a parábola do filho pródigo. Mas o texto do versículo 11 ao versículo de número 32, que é o que vai aí toda a parábola, está falando disso? Será que está falando só do filho pródigo? Tem quantos filhos aí? 1 ou 2? Tem 2, não tem? E tem um pai também, não tem? Então, qual que seria o título aqui, ou o assunto desse texto? Não é só o filho pródigo. O assunto do texto, então, seria o amor do pai pelos seus 2 filhos. Aí sim. Aí está dizendo sobre... Aí contemplou o que o texto diz, né? O amor do pai pelos seus 2 filhos. Que vai falar do filho mais novo e o filho mais velho. E o que cada um precisava de mudança, né? É claro que fala mais do mais novo, mas os 2 precisavam de mudança de vida, né? E o pai está aí, né? Na história, como o amor do pai transforma a vida, né? Especialmente do filho mais novo. O filho mais velho, a gente não sabe se ele se arrependeu. É curioso isso, né? Você vai ver no final aí da parábola, né? Não sabe se ele entrou para a festa, ele ficou de fora. Então, você precisa estar atento. Você não pode confiar só no que está lá em negrito. Já sei o assunto, já achei o assunto. Então, a primeira pergunta é essa: qual o assunto do texto? E a segunda pergunta, o que o texto fala sobre esse assunto. Pegou? Então, como um bom espadachim, nessa guerra espiritual, né, contra o mal, o que você vai fazer? Ler a sua Bíblia, né? Todo mundo aqui tem Bíblia em casa? Pega ela lá, né? Faz assim, ó. Viu? Às vezes ela está empoeirada, né? Dá uma soprada. Vou usar essa espada agora, porque eu estou precisando, né? De essa batalha. O inimigo, ele é sutil, né? Ele quer pegar a gente no engano, né? Ele vem como um sapatinho de pano, né? Ele não vem fazendo o rabudo, chifrudo, não. Ele se transforma até em anjo de luz para enganar as pessoas, né? Não que ele seja um anjo de luz, né? Mas ele quer enganar. E que nós possamos, então, como bons soldados de Cristo, usar
a espada do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Senhor, nos ajude, como bons soldados de Cristo, estarmos lendo a Tua palavra, examinando as Escrituras e sendo, ó Deus, bons espadachins, bons soldados que manuseiam bem a Tua palavra, conhecendo essa palavra de Gênesis até Apocalipse, não tendo preguiça de ler, de estudar, de conhecer, para que nessa guerra contra o mal, nós, ó Deus, não venhamos cair nas armadilhas do inimigo, mas sejamos vencedores como o Senhor nos fez em Cristo Jesus. Ó Deus, abençoa a vida de cada um de nós aqui e onde essa palavra chega, ó Deus, alcance cada coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.